Como abrimos uma empresa com propósito em Deus, fazendo dinheiro e impactando o mundo. Entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão ou impactar o mundo, meu conselho é escolha os três. De forma descontraída neste podcast eu vou te mostrar como empreender amor e como em família alcançar a tão sonhada liberdade financeira, de tempo e geográfica para viver uma vida com mais sentido profissionalmente, impactando o mundo, ainda que um mundo de cada vez. Seja muito bem-vindo ao novo episódio do podcast Empreenda Amor. Aqui nós ajudamos cristãos a viver um propósito maior na vida profissional, fazendo dinheiro todos os meses de forma integral. E a gente gosta de fazer isso como? De forma simples, informal e sempre carregado de propósito. Isso aí! Eu sou o Rafa Villarreal. E eu, a Pri Villarreal. E no episódio de hoje nós vamos falar como abrimos uma empresa com propósito em Deus, fazendo dinheiro e impactando o mundo. Eita, e o que a Enciclopédia Barça? E uma empresa de marketing de relacionamento tem a ver com você, com esse tema. Então vamos lá, gente. Esse é um assunto que normalmente o pessoal acabava nos perguntando. Aqui no livro Empreenda Amor a gente fala um pouquinho dessa timeline, mas como o livro ele foi publicado em 2018, se não me engano, muita coisa aconteceu de lá para cá e acho que vale a pena atualizar um pouquinho, né, essa timeline relacionado a empreender amor, a viver um propósito, a nossa construção, né, o que a gente está vivendo hoje e como isso de alguma forma está ligado a você, né, ao teu processo de clareza, aquilo que Deus está te mostrando, aquilo que você está começando a entender, né? Sim. Então bora lá. Então assim, vamos falar sobre abertura de uma empresa, né, esse lado empreendedor que o Rafa, corre na veia do Rafa. Mas a pergunta inicial é: necessariamente empreender amor é ser um empresário? É abrir uma empresa e entrar nesse mundo do empreendedorismo? Boa, porque muita gente, quando a gente fala sobre isso, talvez fala: mas eu sou só um CLT, eu sou só um funcionário, eu sou só um prestador de serviço. Não, empreender dentro daquilo que a gente ensina aqui, o que a gente fala, tem muito a ver com essa veia empreendedora de uma maneira mais aberta. Então, tem gente que vai empreender buscando uma nova fonte de renda. Então, talvez uma mãe que está buscando uma nova fonte de renda e quer fazer algo alinhado a essa questão de um propósito em Deus, mas também gerar dinheiro. Ela pode empreender dentro desse contexto, mas não necessariamente ela vai chegar num nível de querer ter uma empresa com funcionários. O prestador de serviço, então ele presta aquele serviço dele e ele entende que talvez valha a pena esse alinhamento, né? Essa congruência em Deus e também escala, gerar mais impacto e tal. Então talvez ele vai empreender para ele conseguir mais clientes, para ele conseguir gerar maior impacto, mas ele vai continuar sendo um prestador de serviço. Sim. Um funcionário, talvez o cara ele realmente não quer empreender, ele pode usar o que a gente fala para fazer o intraempreendedorismo na empresa dele ou ajustar as finanças. Então, não tem a ver aqui o que a gente vai falar com necessariamente ter uma empresa ou ser um empresário. Eu acredito que empreender amor não é somente sobre business. É sobre tangibilizar algo que está na sua mente, no teu coração, algo que Deus te mostrou ou ainda te mostrará. Sim. Acho que é isso. Legal. Conta um pouquinho. Mas também tem a ver com pessoas que querem empreender, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente como foi esse teu processo de abrir a empresa, o teu desejo de empreender amor, a construção da ideia. Conta um pouquinho dessa timeline. Beleza, daí você vai me lembrando, né? E até pra gente não se estender muito, ser mais objetivo aqui. Eu vejo que assim, uma galera que de alguma forma se conectou com a gente ainda tem a referência do Rafa da Base 33 ou Rafa da Escola de Missões e tal, e não acompanhou toda essa próxima etapa da nossa vida que a gente já enxergava lá atrás isso, né? Então, resumindo a timeline até esse entendimento do reino, foi aquela coisa que eu conto. Minha família tinha pegado empreendedora, abriram lojas no Mato Grosso do Sul, perderam tudo. Minha mãe veio para São Paulo para ser manicure,
começou do nada, tive essa questão de vidas paralelas, comecei a entrar na área de tecnologia porque era promissor e tinha minha vida com Deus, ministério, ajudando jovens, social e tal. Dentro desse contexto, sempre eu tentei empreender em várias coisas, e daí entra a Enciclopédia Barça, porque eu era tímido e eu não sabia realmente, né, como me desenvolver, vendas, nada disso. E um dia eu vi num jornal assim, ganhe R$4.000, e eu fui para uma reunião lá na Avenida Paulista e vi a oportunidade de vender Enciclopédia Barça. Para os novinhos que não sabem o que é isso, Barça é tipo uma Wikipedia em papel. E foi ali, talvez... É uma loucura isso, né, para a geração de hoje entender o que é uma Barça. Exatamente, porque depois a inovação da Barça, né, foi CD-ROM. Então era pegar tudo que era nos livros, almanac e colocar em CD-ROM. Até hoje o pessoal não sabe nem o que é CD-ROM, se bobear, né? Não sabe mesmo, né? Mas enfim, então foi ali o primeiro empreendimento, né, de tentar fazer algo. Então eu, a partir desse processo, fui empreendendo em várias frentes. Eu fui tentando várias coisas com esse desejo de fazer dinheiro para viver o propósito, porque eu tinha aquela mentalidade que todo mundo tem de foca no dinheiro para um dia, quem sabe, talvez no futuro fazer o que ama. Então, trabalhei com marketing, com enciclopédia, depois via pessoas que tinham tempo, mas não tinham dinheiro, e como eu estava ganhando bem, eu falava, cara, vamos fazer uma sociedade, daí a pessoa trabalhava, eu investia, a gente tinha reuniões e tal. Então, cara, eu fiz várias coisas, distribuidora de bebidas, guia de bairro, trabalhei em empresa de marketing de relacionamento, que você falou, né? Vendi shake, vendi bebida nutricional. Que mais? Vendeu um monte de coisa. Vendi um monte de coisa e trabalhava sempre com esse desejo e, né, era muito legal, porque esse processo todo te desenvolveu muito, desenvolveu habilidades que hoje talvez muitos encarem como um diferencial daquilo que a gente faz aqui. Sim, na Empreendo. A pessoa fala, mas de onde veio isso? Veio da jornada, daí talvez Sim. até um ganho aí pra você, porque muitas vezes você fala, cara, eu tô fazendo algo que não tenha nada a ver com Deus, tô trabalhando aqui numa empresa, tô fazendo uma situação, cara, nada é perdido no reino. Deus vai te, Ele tá te moldando, lapidar para você construir algo nele, e todas essas referências vão construir. E beleza, daí até que em 2015 eu estava trabalhando na multinacional, estava nessa questão de empreender ainda. Eu lembro que na época a Uber estava começando no Brasil, eu até comprei um carro com meu cunhado para ele trabalhar com Uber, estou empreendendo nesse sentido também. Mas nada do que eu empreendia dava certo, porque era tudo buscar só dinheiro por dinheiro, por mais que eu tivesse um coração genuíno, tivesse em Deus e tal. Mas daí, lá a gente entendeu isso, e daí a gente foi para a África, começamos uma escola, né? A escola não era nossa, né? A gente era um dos, né, co-iniciadores ali. Coordenadores, né? A gente fazia a coisa acontecer. Fazia a coisa acontecer. E depois da escola, a gente começou a entender essa questão do digital também, porque a gente precisava trazer novas pessoas para as turmas, então a gente usava o digital para falar sobre isso, e as pessoas investiam para estar nas expedições, que a gente ensinava sobre todo esse conteúdo. Depois a gente começou a ver que não era só aquilo, virou uma organização sem fins lucrativos, que é a Base 33, e, de novo, tentando fazer aquilo virar sustentável, baseado numa palavra de Deus, buscando aprender, gerando recurso, fazendo as coisas ali, mas batendo cabeça. Até que em 2020 a gente voltou para o Brasil, e foi quando a gente entendeu que não era mais nesse modelo, que a gente precisava produzir um testemunho daquilo que a gente ensinava. Então a gente ensinava muito a galera sobre essa questão de business as mission, de empreender, amor e tudo mais, mas a gente estava numa ONG, então as pessoas, elas tinham dificuldade de ter uma referência. E como estava pesado, né, porque a gente tinha quase 10 malucos que largaram tudo para ir na África viver com a gente. Lá a gente vivia pela fé e rolava. Quando a gente voltou para o Brasil, é impressionante, a gente não tinha mais doadores, pessoas que ajudavam. Não que a gente estivesse lá, né, mas assim... Tinha, de alguma forma tinha mais. Tinha, mas daí realmente secou, né, esse recurso. E acho que era Deus forçando pra gente pegar essa pegada mais de empreender mesmo, né? E daí a gente um dia entendeu que... Você e o Nick sempre ligado mais com o digital.
de toda essa jornada lá na África e falou, agora é a hora de acontecer. Isso, daí a gente teve uma reunião com o pessoal da base e falou, vamos todo mundo sair da base e se colocar no mercado para produzir esse testemunho. Então todo mundo que trabalhava ali, dependia financeiramente da base, né, e de outras fontes que a gente também buscava, doadores e tal, a gente saiu e começamos cada um a entrar no mercado. Nesse sentido, eu virei estrategista digital de uma agência, nunca pensei que ia virar estrategista digital, e comecei a lançar grandes pessoas no Brasil e tal, e daí no final do ano Deus falou comigo, não, agora é o tempo de você realmente amplificar as pessoas que estão começando do zero, pessoas que não têm audiência, não têm uma voz, não têm nem clareza de propósito. Foi aí que a gente entendeu em Deus que era o momento de começar a Empreenda Amor, mas não mais como uma ONG, mas como uma empresa missional. Então o que é uma empresa missional? É uma empresa com fim lucrativo. A gente acredita na importância de ter lucro para crescer, para ter escala, para fazer acontecer, mas ela continua carregando um propósito, uma missão e tal. E daí a gente, no início de 2021, começou a Empreenda Amor. Acho que o que vale falar, talvez, é aquilo que você mencionou, né? Da visão em 2015, Sim. Que a gente está vivendo hoje. Eu lembro que lá em outubro de 2015, eu tive uma das maiores experiências assim, com Deus, depois de uma viagem, e naquela experiência eu me via... Foi numa madrugada. Fala aí um pouquinho. Foi assim, numa madrugada, uma semana depois do aniversário do Rafa, ele estava chapado com umas coisas que Deus estava falando com ele, que a gente estava vivendo na comunidade, com o grupo de jovens que a gente liderava, sobre reino, sobre essa mentalidade. A gente ainda não sabia de África, não tinha ido para lá. E era muito intenso, do Senhor falando com o Rafa constantemente. E foi uma noite que eu falava, eu fui dormir, eu percebi que ele estava agitado e não queria dormir. E eu, Rafa, para de ficar pensando nessas coisas de reino, você tem que dormir. Amanhã você tem que trabalhar cedo e tal. E ele ficou em silêncio, assim, até eu pegar no sono. Sim. E levantou? Como foi? Levantou para orar ou simplesmente não conseguia dormir? Não, não conseguia dormir. E daí eu ficava ali, orando só. E daí parece que o Senhor invadiu aquele ambiente. E naquele momento eu tive algumas visões, assim. E era muito louco porque quando eu tive uma visão, eu achava que já tinha acabado, eu ia dormir. Daí quando eu botava a cabeça no travesseiro, vinha outra. Então foi uma experiência, né? Não sei como é que você enxerga isso, mas é a maneira como a gente, de alguma forma... O Senhor fala. Se relaciona, né? E daí nessa visão eu via claramente, assim, duas coisas, né? Primeiro eu vi um organograma, e nesse organograma eu via um organograma diferente, porque era um organograma de ponta cabeça. Então normalmente nas empresas o organograma é tal, presidente, e daí diretoria, né? E tal. Mas nessa era um organograma que na minha cabeça claramente era um organograma de um grupo, não era de uma empresa. Então era como se tivesse uma empresa e depois tivesse outras e tal, como se fosse uma holding. E eu me via ali naquele contexto tendo a menor parte. Claramente para mim eu era um minoritário em tudo aquilo. Isso é uma visão. Daí a segunda visão eu via como se fosse assim um feixe de luz saindo do Brasil, né, e batendo nos continentes assim, e quando batia eu via como se fosse conferências, treinamentos, coisas e tal. E isso foi muito forte, né? Então eu não entendi nada daquilo. Durou anos isso, eu só vi que era algo relacionado a empresas e tal, a empreender. E ao longo dos anos, né? 7 anos depois, a gente foi dando passos em cima dessa direção e foi tentando entender. Então acho que isso é importante, porque tem muita gente que fala assim, cara, quando eu tiver totalmente clareza, daí eu faço. É o que? É uma empresa, é uma ONG, é o recurso, é dinheiro, o que é? Cara, Deus nunca vai te dar clareza absoluta no início, até porque Ele quer te forjar, né? Então, eu nunca imaginaria que, passou, 7 anos, 8? Agora 7. E a gente está vivendo isso hoje. Fruto de algo que a gente enxergou em Deus lá atrás. E enxergou sem clareza nenhuma, né? Que assim, eu vi isso exatamente acontecendo. Não, mas a gente vê. E hoje a gente está realmente realizando
isso. Então hoje... É como se hoje fosse, ainda o início de tudo que você começou a ver. Hoje que é incrível. Hoje é o início dessa nova etapa, sabe assim, de escala. Então hoje, né, a gente tem a WBAN, que é uma agência missional. Então a WBAN tem uma sociedade com a Lei, com a Areta. E dentro da WBAN a gente tem a Empreenda Amor como um desses principais projetos. E a gente começa a ver exatamente aquele processo se desenhar, porque a gente já enxerga muitos outros, né, negócios, projetos se desenhando nesse ecossistema. Reais, né? Coisas reais, coisas efetivas, coisas que são rentáveis, coisas com propósito e tal. Então, hoje eu consigo enxergar, mas antes eu não conseguia. Sim. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Porque o Rafa em vários momentos se depara, uau, amor, isso que está acontecendo é o que eu tinha enxergado lá em 2015, né? Sim. Rafa, conta um pouquinho o que é ter uma empresa com propósito, assim. É uma empresa feita por cristãos? É uma empresa feita para cristãos ou não? Como que você definiria hoje que você tem uma empresa com propósito? Eu acho que assim... Empresa com propósito é uma maneira que a gente acaba falando, né, de uma maneira mais simples para que todo mundo entenda, que é essa questão de empreender amor. Então, é uma empresa com propósito em Deus, porque hoje existe um monte de gente aí no mercado que fala sobre trabalhar com propósito, ter um negócio com propósito, mas é muito mais sobre essa questão de gerar um significado e aquele negócio ter um valor para você do que de fato estar ligado a um propósito maior em Deus. Então, quando eu falo sobre empreender amor, sobre você ter um empreendimento que coopera para o propósito maior de Deus na Terra. Então, qual é o propósito maior de Deus na Terra? Salvar pessoas? Não. Salvar pessoas não é o alvo final. Esse é o alvo inicial, né? Então o Senhor, Ele nos salva para nós estabelecermos o reino dEle. É óbvio que nós não vamos estabelecer o reino na totalidade, porque um dia nós vamos reinar com Ele de forma plena e tal. Mas em expressão, nós, nos dias atuais, já conseguimos cooperar com essa realidade do reino, que não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então é céus na terra, assim na terra como é nos céus. Então é o teu trabalho, a tua vida profissional, o teu empreendimento, a tua empresa, ela cooperar para essa realidade de assim na terra como nos céus. Então isso tem a ver com ter liberdade de falar das boas novas, isso tem a ver com você fazer discípulos, isso tem a ver com você assistir o órfão e a viúva, que a palavra fala aqui, o que é a verdadeira religião? É assistir o órfão e a viúva. Então eu enxergo isso. Agora em termos assim de parâmetros, eu acho que é ter lucro, não como o principal foco, mas uma empresa, essa é a grande diferença, não é uma ONG sem fins lucrativos, ela tem lucro. Segundo, ela cumpre a grande comissão, então ela é intencional nessa questão de falar das boas novas e discipular pessoas, e ela gera um impacto, né, para o órfão e a viúva. Quando eu falo órfão e viúva, eu digo necessidades sociais reais. Então você pode ser uma resposta em qualquer área, mas eu acho que a gente nunca pode se esquecer dos menos favorecidos. Então Jesus, ele veio para salvar a humanidade, mas ele sempre olhava ali o coxo, o leproso, a mulher, pessoas que naquela época culturalmente eram as pessoas que tinham, né, uma rejeição, uma situação social desfavorável, né? Sim. E quando você fala o ter lucro, né, na verdade é o distribuir lucro, né? Porque uma ONG pode ter um lucro também, né, se bem gerida. Mas é a questão de os sócios ali, os acionistas, eles terem percentual nisso, terem direito a esse lucro gerado, né? Sim. Conceitualmente uma ONG ela não pode ter lucro. Ela pode ter caixa, né? Lucro é quando você pega o dinheiro que está em caixa e divide aquele dinheiro para sócios. Isso é o conceito de lucro, né? Então, pago os custos, tenho... porque a ONG é sem fins lucrativos, eu não posso ter lucro. Esse é o conceito. Sim.
Então, não significa que uma empresa pode ganhar muito, uma ONG pode fazer muito dinheiro, pode. Então, pega uma ACD, pega essas empresas, elas faturam milhões, elas têm altos executivos, eles ganham muito bem e tal, mas a questão é, não tem ali donos que no final das contas eles podem dividir aquela receita para eles. Legal. Agora me fala de onde vem esse conceito de uma empresa com propósito. Tá, mas só falar um ponto antes, porque assim, pensamento. Quando a gente fala de empreender, é importante, porque quando eu estava lá na África do Sul, eu lembro que eu participei de uma conferência do Global Business Roundtable, né, que foi lá no Mandela Square, e tinha vários empreendedores cristãos e tal, e eles falavam sobre essas coisas, mas eu lembro que eu perguntava para os caras, tá, mas o que você faz? E eu lembro que assim, eles falavam e eles se enxergavam sendo, por exemplo, assim, empresas com propósito. Empresas do reino. Mas no final das contas, tá, o que você está fazendo para gerar impacto no mundo? Não, o que te diferencia para falar que é uma empresa do reino do que uma empresa do mercado comum? Então acho que a linha sensível aí... A pessoa falava, simplesmente eu sou cristão. Então existe uma coisa assim, tipo, ser uma empresa de um cristão e uma empresa cristã. Uma empresa de uma pessoa que é cristã ou de uma empresa missional. Então a diferença não é só o dono tem os valores e tal, não, aquela empresa, ela entende que ela edifica a igreja, ela está dentro do plano de Deus. Então é intencional no propósito, né? Então isso é muito legal. Pode falar aí, e esse conceito, eu queria entender de onde surgiu esse conceito. O conceito de uma empresa com um propósito, da onde ela vem assim? Olha, eu não sei exatamente como surgiu isso no mundo, né? Existem várias movimentações assim de vários países e pessoas de diferentes realidades que começaram a entender isso e começaram a se mover. Então você vê desde aquele livro famoso de Negócios com Missão, quando a gente vê o Donald Craig falando do reino de ponta cabeça, quando a gente vê a Landa Cope falando lá no template social do Antigo Testamento, a gente vê várias pessoas falando de coisas muito parecidas. De se manifestar na sociedade. Pessoas que não se conheciam, mas desejando viver. Então a gente vê que isso é uma necessidade do ser humano. Então você vê que hoje está bastante famoso esse conceito de negócios de impacto. Então o que é o negócio de impacto? É uma empresa que gera impacto no mundo. Não tem necessariamente a ver com ser missional, religioso e tal. Não, mas, ou seja, até as pessoas que não têm, de alguma forma, uma fé, assim, declarada, elas têm essa necessidade de gerar impacto. Então, eu confesso que eu não sei exatamente a origem, né, disso, historicamente falando. Mas eu vejo que existe uma movimentação de Deus para o homem se mover de forma integral, né? Porque quando a gente consegue colocar a nossa vida profissional dentro desse plano, a gente para de ter a vida profissional, a gente tem a vida. E tudo isso converge para o reino, a justiça e o que Deus deseja. Fala um pouquinho para mim a diferença, acho que a gente já até mencionou isso em outros episódios, mas assim, para trazer clareza para quem está assistindo talvez agora pela primeira vez. Qual a diferença entre o empreender amor que você fala, que você ensina e nos conduz para esse entendimento, e o BAM, por exemplo, que eu acho que é um dos mais propagados, assim, de conhecimento, de conceito. Tá. Acho que a gente precisa ter só um pouquinho de cuidado, porque eu fico com receio só de, talvez assim, a gente falar dessa questão de diferença e dar a impressão que a gente está falando que é algo melhor, pior, maior e tal. E é só diferente, gente, conceitualmente falando, porque se você for pensar, né, empreender amor dentro do que a gente ensina para os nossos alunos, é também um BAM. Eu acho que nós aqui na nossa empresa, né, a WBAM, é um BAM, né? Inclusive, a gente crê, mas assim, conceitualmente falando, talvez valha a pena só reforçar que hoje BAM, que é um conceito que já existe, bastante difundido lá fora, hoje no Brasil tem uma rede madura que está começando a desenvolver, e a gente, inclusive, nós somos um dos promotores informais, né? Não temos nenhuma posição dentro da equipe
oficial de fundadores, mas a gente promove o BAN geral, né? Nas nossas imersões, a gente fala, a gente acredita. Mas eu acho que para o nosso público, assim, o pessoal que se conecta, é entender assim, o básico. O que é o básico? BAN significa Business as Mission, negócios com missão. Então, um ponto claro é o business. Então, o BAN é sobre empresas, sobre empresários, que é a perguntinha que a gente começou. Sim. Empreender amor é ter uma empresa? Dentro do que a gente ensina, não necessariamente. Não necessariamente. Então, na Empreenda Amor, a gente enxerga que é um Kingdom Ministry, ou seja, é um negócio com missão, mas não necessariamente esse negócio ele é uma empresa. Então, a gente tem pessoas que estão começando a desejar fazer dinheiro e alinhar a vida em Deus profissional. E eles estão empreendendo de maneiras diferentes, né? Então, pessoas que têm talvez um ministério e atua com criança, com mulher, com refugiado, qualquer coisa nesse sentido. A pessoa ela não tem talvez esse desejo de ser uma empresa. Então ela se estrutura como um instituto, ela se estrutura como um ministério mesmo, mas ela está empreendendo dentro dessa visão de gerar impacto, de falar das boas novas, de ser sustentável financeiramente, de poder aumentar o fluxo ali de recursos, de captação e tal. Tem outras pessoas que são ONG mesmo, escrachadamente. Então, ela empreende nesse contexto do terceiro setor. E daí está fazendo isso. Tem outras pessoas que não. É uma pessoa, talvez, ali, pessoal, que quer gerar recurso com propósito. Então, ela aprende com a gente a usar o digital para, né, construir um produto, construir um serviço, construir uma solução, construir uma proposta. Só que, ao invés de fazer isso só dinheiro por dinheiro, ela está fazendo isso com propósito. Então, acho que a diferença principal é que, no nosso contexto, empreender é uma visão um pouco mais aberta, um pouco mais... Ela se estende aos outros tipos de atividades, além do empresariado. Sim, outra diferença, talvez a gente gosta muito dessa questão dos parâmetros mais específicos. Então, a gente fala muito dessa questão do tempo, do dinheiro, né? E dos valores. Então, a gente tem uma aula, a gente ensina sobre isso. Então, poxa, que a gente fala sobre o famoso 51-49. A gente em algum momento vai ter que falar mais desse 51-49. Mas acho que são parâmetros mais claros, a ênfase bem clara no menos favorecido. Acho que de maneira geral é isso. Beleza, agora eu vou trazer uma pergunta mais polêmica, hein? Quando se tem uma empresa, se empreende por propósito, quem é que manda de verdade, na prática? Quem é que manda? É. Quem é que manda? Não é a esposa, não é os sócios, é o Senhor que manda. Então a gente acredita que o nosso sócio é o Senhor, então a gente tem que estar sensível para isso. Acho que é importante a gente falar disso porque, por mais que seja uma empresa que tem um contrato social, que, né, juridicamente existe um dono e tal, mas a gente enxerga que nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Então, quem manda é o Senhor. Se o Senhor fala para, a gente para. Se o Senhor fala vai, a gente vai. Faz isso, a gente faz. Então, acho que todo empreendedor com propósito tem que estar sensível à direção de Deus. Entender que a última palavra e a primeira palavra é dele. Então, eu gosto, vários momentos assim, em reuniões e tal, de ter que tomar decisões mais importantes. Eu, dependendo do momento, eu falo assim, gente, vamos dar uma segurada, vamos orar para entender realmente qual é o próximo passo. Já teve algum momento de você mudar tudo porque Deus pediu? Já teve vários momentos. Vários momentos. O pessoal fica maluco, assim, né? De até não fazer sentido financeiramente. Teve uma vez a gente estava num lançamento, investimos um valor altíssimo e daí no meio do processo eu entendi que tinha que parar, estava desajustado ali. Por vários pontos que a gente pode falar, talvez em algum outro podcast, né? Assim, a gente acredita que é importante você buscar ferramentas no mercado, você entender. Então, por exemplo, no digital a gente usa estratégias validadas, né? Mas eu lembro que naquele momento específico, talvez a gente estava muito preso na forma e no como as pessoas fazem, gatilhos e tal. E na hora que chegou no meio do negócio, a gente tinha investido um valor alto e a gente não tinha tido retorno ainda daquele valor, ou seja, não tinha tido lucro. E a gente ainda tinha 7 dias para o processo de captação de recurso, né, de inscrições abertas e tal.
E eu orei ali, o Senhor me incomodou, eu estava ali fluindo e na hora o Senhor falou, para. E daí a gente falou pro pessoal da equipe, para tudo, gente. E ninguém entendeu nada, mas foi parte de um ajuste de coisas que se tornaram o que a gente vive hoje, ensina os nossos alunos. Então, você não tem que pensar se faz sentido, você tem que estar sensível. E como que é estar sensível? É algo místico? Existe um ritual? O que seria estar sensível para a condução do seu negócio? Ó, eu vejo que assim, quando a gente fala de fazer dinheiro, empreender, todos esses temas relacionados, né? A gente sempre fala dessa questão de estar sensível. E quando a gente fala sobre isso, acho que muita gente pergunta ou não tem clareza disso porque talvez tenha essa visão mais mística. E daí, gente, assim, hoje o nosso público, as pessoas que a gente ajuda, a maioria é cristãos. E quando eu falo cristão, estou falando cristão católico, protestante, carismático, reformado, apostólico romano, enfim. A gente não se prende nisso. Mas cada um tem uma maneira de se relacionar com Deus diferente. Inclusive, a gente tem uma aula de como ouvir a voz de Deus. Que talvez pareça que não tem nada a ver com esse tema, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque se a gente for pensar no ser humano, tem dois grandes grupos. Tem as pessoas que são mais emocionais e as pessoas que são mais racionais. Se você for descer um nível pensando no público cristão, você vê que também existe um reflexo na nossa caminhada. Então, dentro aqui dos protestantes, então tem aqui os mais emocionais nesse sentido. E quando eu falo emocionais, eu não estou falando de maneira nenhuma pejorativamente falando. A nossa natureza. Um é mais sensitivo, mais sensível, é mais da coisa de sentir, e o outro é mais de pensar, racionalizar e tal. Então, dentro dos cristãos ali, né, evangélicos, a gente tem quem? Os reformados, né, que são mais alinhados ali a um padrão específico somente da escritura, e tem a pessoa que é o mais avivado, pentecostal, vai. Dos católicos a mesma coisa, tem o apostólico, né, romano, que é o mais tradicional, também segue ali mais a questão ali específica, racional, e tem o movimento carismático. Enfim, então o que isso tem a ver com estar sensível? Né? Tem que estar sensível, é porque muitas vezes Deus fala com aquilo que você é, com a tua natureza, com a maneira que Deus se relaciona com a sua mente, com o seu jeito. Então, se você é muitas vezes mais racional, Deus vai falar com você da maneira que você entende da melhor forma. Então, nas escrituras, te mostrando questões com conhecimento específico e tal. Se você talvez é uma pessoa mais dessa questão carismática e tal, você vai ter o teu momento de oração com Deus, de estar sensível. E não é uma coisa ou outra, mas é entender como você é, para você estar mais aberto para ouvir Deus. Porque muitas vezes estar nessa busca, né? Porque muitas vezes é um paradigma. Tem vezes quando eu estou falando no treinamento, eu falo, pô, Deus falou comigo. A pessoa, ela pensa aquela pegada lá, tipo... É da cabeça dele, Deus não falou nada. Não, ou ela realmente vê que é muito de Deus, ela tipo se surpreende e fala, cara, surreal. Então ela fala, ou esse cara é muito criativo, ou ele fala, tipo, ele acha que Deus é tipo o Cid Moreira, né? Ô filho, eis que te digo e tal, não sei o que, e vai chegar falando desse jeito audivelmente. Mas não, isso é uma percepção. Se você for ver a maioria das pessoas que falam, Deus falou comigo, Deus não falou audivelmente, foi uma percepção dele, entendeu? Então, o cara que é mais racional, ele ouve o cara falando isso e ele acha que Deus só vai falar com ele desse jeito. Então ele tem aquela barreira. E quando ele está lá orando e vem alguma coisa na mente dele, ele, não, é minha cabeça. É da minha cabeça. É porque ele está com um paradigma. Ao passo que se ele estiver aberto, ele flui. A gente sempre brinca que muitas vezes o cara que é mais racional, ele fala, não, mas eu não consigo ter essa sensibilidade em Deus. Mas quando ele está tendo algum momento e ele vê alguma coisa muito zoada na cabeça dele, ou ele tem uma seta do inimigo, de morte, tá, ele na hora identifica, sai pra lá, isso é o capeta, né? Repreende. Mas quando vem alguma coisa muito de Deus, ele acha que é da cabeça dele. Então é um paradigma. Então, enfim, já viajamos muito aqui, né, porque eu entrei em questões mais comportamentais, mas o que eu queria falar é
empreendendo com propósito em Deus, sempre Ele que tem que falar e direcionar as coisas. Então, como estar sensível? Foge da questão mística, quebra os paradigmas, entende quem você é e como, né, você flui mais nessa questão com Deus. E de que o Senhor quer, né, direcionar. Se é nas Escrituras, vai ter mais devocional nas Escrituras e fala, Senhor, fala comigo aqui. Se é mais em dia de oração, busca mais. O mais importante é não ser uma coisa ou outra, né? Porque Deus sempre fala nas Escrituras e no Espírito. Estar presente. Sim. E existem mais referências desses empreendimentos por amor? Empreender amor no Brasil? Você consegue nos falar de outras referências no Brasil? Existem mais empresas fazendo isso? Existem muita gente fazendo, eu não sei exatamente quantificar, mas talvez milhares já. Porque existe o movimento BAN que está começando a crescer no Brasil. Já existem pessoas que não estavam ligadas ao BAN, mas já estão fazendo. A gente está construindo uma rede também consideravelmente grande, né? E as pessoas estão entrando em prática. Então eu vejo que assim, existem muitos empreendimentos que já estão gerando impacto, que são missionários, mas acho que mais do que pensar em grandes coisas, porque senão a gente fica criando aquela referência inalcançável, né? O mega empresário que tem uma empresa de tal coisa e ele gera, tipo aquela historinha da Colgate, né? Ou no Brasil tem um grande empresário da área de telhas e tal, que faz uma grande diferença em várias questões no Nordeste, no Sertão e tal. Isso é legal, né? Essas grandes referências. Incrível, incrível. Mas eu acho que talvez aqui no episódio de hoje vale a pena dar exemplos mais cotidianos, né? Mais normais. Então, por exemplo, tem uma aluna, que é a Ellen. A Ellen, ela tinha uma academia. Tem ainda academia ainda. Ela entendeu tudo isso que a gente está falando, ela começou um empreendimento para ajudar mulheres nesse processo de emagrecimento feminino. Pô, é uma coisa super normal, né? Mas ela está fazendo isso alinhado a um propósito em Deus, usando os valores de Deus, falando do templo, gerando essa mentalidade distributiva, gerando distribuição, impacto, relevância. Tem uma outra menina que eu falei no outro podcast, que é a Josi, né? Então ela fazia bolo para uma causa missionária na Cabo Verde. Ela entendeu esse processo de empreender, então ela não fez mais aquilo com uma iniciativa pontual de missões. Ela montou uma empresa, Bolos do Bem, e começou, né, a ensinar outras mulheres a gerar essa questão de empreender através da sua cozinha, da sua casa e tal. Então, gente, eu tenho hoje alunos, graças a Deus, de várias áreas diferentes, na área da saúde, né? O legal é esse microempreendedorismo, isso você quer dizer, né? Vão ter as grandes empresas que vão gerar um impacto ainda maior e que elas cresçam e que isso seja cada vez maior, mas a gente conseguir despertar micro-realidades... Sim, a mãe... O funcionário. A gente para de terceirizar que só os grandes podem fazer isso. Exatamente. Se todo mundo conseguir fazer no seu microambiente ali... Sim. E que não impede de ser grande um dia, mas tudo que é grande um dia começou pequeno. Mas a realidade, eu acho que o legal é isso. Muitos pequenos vão gerar um impacto grande. Exatamente. Então acho que é legal isso para você que está assistindo. Talvez você seja aí aposentado, você não se sente pequeno, você seja sente parte. Alguém que é estudante, alguém que já tem uma carreira e quer começar a viver isso, ajustar. Cara, é totalmente possível. Inclusive você começar isso como um plano B e se tornar um ótimo plano A, para que você consiga trabalhar full time por Deus, para Deus e para aquilo que Ele tem para nós. Então, indo para a parte final, dá um conselho agora para essa pessoa que está assistindo e ela acha que ela é muito pequenininha para uma gotinha no meio do oceano, sabe? Sim. Então, o que você tem para falar do valor do que ela carrega, daquilo que ela pode gerar? Manda uma mensagem para essa pessoa. Beleza, eu acho que assim, se você está aqui e deseja isso, é importante entender. Tem um grande líder que ele falava que uma andorinha no reino faz verão. Então é entender que sim, né, você, óbvio, não vai ficar sozinho, porque sozinho no reino é ruim demais, mas é possível você viver isso.
É possível você pegar algo que você deseja ser uma resposta no mundo, ainda que você não tenha muita referência de por onde começar, e fazer com que isso se torne um empreendimento financeiramente rentável e possa abençoar sua família e possa gerar impacto no mundo e possa fazer diferença. Ou você que já tem uma habilidade e agora quer monetizar essa habilidade mais alinhado a um propósito, isso é possível. Então o que você deve fazer? Você deve se conectar com pessoas que estão vivendo isso, você deve mergulhar e você deve continuar. Acho que aquilo que a gente falou nos últimos podcasts não é muito diferente, não. Assim, é ler os sinais, dar os passos e acreditar que isso é possível e que é para você sim, independente da tua realidade. E que você possa realmente, né, nesse ambiente favorável de pessoas que estão desejando viver isso, você, né, aumentar o teu repertório e começar a se permitir vivenciar isso e fazer acontecer. Muito bom. Obrigada, Rafa. Mais um episódio incrível. E você que está assistindo, não se esqueça, se inscreva nesse canal, compartilhe com os seus amigos, pessoas que você sabe que essa mensagem vai ser bom para essa pessoa, vai edificar a vida dela e o propósito que ela carrega. E também aqui, né? Faça seus comentários, curta, faz o pacote completo aí. Então é isso, gente. Nos vemos na próxima semana no episódio do podcast Empreenda Amor. Nosso conselho sempre é viva! Viva por propósitos maiores!